gente viu agora há pouco um levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa e Pós-Graduação para o Mercado Farmacêutico que mostra que quase 80% das pessoas aqui no Brasil admitem que tomam remédios sem prescrição. Vamos ver mais um recorte dessa pesquisa que mostra agora quem são as pessoas que mais prescrevem medicamentos. Olha lá, família, quase 70%, balconista de farmácia, 48%, amigos, 41%, vizinhos, 27%, artistas de TV, a gente não, hein, que fique claro, 16%. E a gente também vê quais são os medicamentos mais consumidos. Olha lá, 48% analgésicos, 31% anti-inflamatórios, 26% relaxante muscular, 19% antitérmicos, 15% descongestionante nasal, 13% expectorante, 10% antiácido, 10% antibióticos. Eu acho que antibiótico a gente precisa de um capítulo inteiro para falar sobre isso, né, doutor? Porque é extremamente importante. Mas eu queria usar ali a primeira parte da arte para a gente analisar, depois a gente fala sobre os remédios, que é quem indica. A família, Karnal, os grupos de família, a tia que indica, tem que tomar cuidado com isso, né? O cérebro é uma máquina de armadilhas e de autossabotagem. Eu aprendi muito sobre o cérebro e um dia eu explico, eu trabalhei um mês em um hospital quando eu era jovem. Um dia eu explico isso e eu fui testemunha de uma coisa que eu nem supunha possível. Um homem teve a perna amputada e ele sentia dores agudas na perna amputada, a chamada dor fantasma. E nós dizíamos, é impossível, não tem mais essa perna. Ele não tinha no local da incisão, ele tinha no pé, que ele já não tinha. Então, o cérebro é uma máquina muito complexa, muito interessante para a gente tentar entender. Então, por que a família é mais importante que o médico? A família eu confio. Então, eu vou revestir de autoridade a informação, porque se minha mãe disse que aquele remédio, a minha mãe tinha uma pomada específica na nossa infância que servia de unha encravada à impotência. Ela recomendava para todo mundo aquela mesma pomada, que nem sei se ainda existe no mercado, e ela confiava muito. Se a mãe deu aquilo, é claro quer seu bem acima de era todas isso. as Então coisas. tinha dor de cabeça, ela dissolvia um famoso medicamento em açúcar, dava na colher, aquilo nos curava imediatamente. Afeto da mãe, mais aquele comprimido, açucrinho, Cuidado. pronto, cuidado. Então o cérebro é uma máquina de produzir autoridade artificial. Só existe uma medicina. Eu sou historiador, não sou médico. É medicina científica. Só existe essa medicina. Aquela que testa, que erra, que testa, que faz grupo cego, que faz vacina em 3 etapas, só isso. A gente pode discutir tudo, mas façam vacinas. Tenham opinião diversa sobre tudo, mas façam vacinas. Todas as possíveis, façam vacinas. Ela salva vidas. Quem falar mal de vacina, gente, deve lembrar que as vacinas começaram com o tratamento de varíola de vaca. Então, são pessoas que ainda estão no estágio da vaca. Quem fala mal de vacina ainda é bovino, fica fazendo e tendo ideia idiota. Vacina salva vidas. Vamos fazer vacinas. Agora, doutora, a gente viu ali, né? A família indica um remédio, balconista. Isso num ciclo, a gente está falando aqui de ciclos pequenos. Então, você está ali com a família, com seus amigos. Mas num contexto de pandemia, qual é o risco disso? Pois é, a gente tem que lembrar também que nem toda automedicação é ruim. Ai, meu Deus, como assim? A gente tá falando tudo que é automedicação, não é para ser automedicar. Você será cancelado. Pois é. Perdeu o CRM, vai perder o CRM. Agora, veja, a gente não fala exatamente o contrário para a mãe que o filho tem febre? O que a gente fala? O seu filho tem febre, corre para o pronto-socorro? Não. Seu filho tem febre, mediu acima de 37,8, medica e observa. É isso que o seu pediatra vai falar. Lógico, se ele está bem, se ele não está com nenhum outro sinal e etc. Então, existem remédios que são, em inglês é over the counter, né? Que são de venda livre, que não necessariamente vai precisar de uma prescrição. O grande problema é isso, é você querer tratar tudo, você querer solução rápida para tudo, ou você querer, como foi falado aqui, não se observar e aí ficar só medicando consequências, etc. Aí você não levanta da cadeira que está com a taxinha, né? E aí fica tomando analgésico por causa daquela dor. Então, esse que é o grande problema. Num contexto de pandemia, que todo mundo está preocupado e você não quer ir no médico, etc., você pode potencializar esse problema, escalonar ele com as redes sociais ainda por cima, né? Só um último recorte da arte. A gente falou sobre o antibiótico. Acho importante o doutor falar um pouco sobre antibiótico, porque o risco do antibiótico sem prescrição
é ainda maior, né, doutor? Aí é um risco coletivo até, né? Porque vamos lembrar que o antibiótico ele serve para matar as bactérias. Ele mata de um tanto que o organismo consegue reagir e seguir em frente. Só que ele mata quase todas e vai sobrando uma aqui, vai sobrando outra ali, etc. E o uso indiscriminado de antibióticos, a gente sabe, é a causa do surgimento de bactérias superresistentes. Então, é por isso que há alguns anos, isso não é nem tão antigo assim, no Brasil, o antibiótico passou a se tornar remédio de venda controlada para evitar esses abusos e esses exageros. Não, é interessante a gente lembrar o que o doutor Daniel falou, que o que a gente orienta para a mãe é: seu filho teve febre, medique e observe, é justamente o que se orientou durante a pandemia. As pessoas eram orientadas a não procurar ajuda médica, porque a gente tinha, principalmente no começo da pandemia, em que o que se pretendia era achatar a curva e, portanto, as pessoas tinham que ficar o máximo possível isoladas, era justamente só procure o sistema de saúde se você tiver numa situação limite. Então, as pessoas eram orientadas a ficar em casa. E aí, naturalmente, a menos que fosse um remédio controlado, elas precisariam se automedicar. E é interessante que, ainda assim, o doutor Daniel diz, o pediatra diz o que para a mãe? Então, o ideal é que as pessoas, e aqui considerando a desigualdade trazida pelo Karnal, tenham a possibilidade de ter um médico para, ainda que não o procurem toda vez que a criança tiver febre, o procurem periodicamente para dizer: olha, o meu filho teve febre 2 semanas, num mês, e depois de 2 meses teve mais um episódio de febre. Na primeira vez um comprimido bastou, na segunda eu tive 3 dias, ou eu posso ligar e entrar em contato. O grande problema é que no Brasil a gente está dizendo as pessoas não devem se automedicar, mas elas sofrem os sintomas e elas não têm acesso à prestação de saúde imediatamente. E isso mesmo que nós tenhamos um sistema de saúde público universal. Mas a gente ainda precisa melhorar a efetividade do sistema. Então, isso são coisas para a gente pensar, porque do nosso lugar de privilégio, dizer toda vez que você tiver um problema, ligue para o seu médico, é muito fácil. Mas e as pessoas que não têm a possibilidade de fazer isso? E é uma questão que a gente colocou já no começo, né? Assim, esta sociedade hipermedicalizada que trata tudo com remédio. Calma lá, assim, a maioria da sociedade brasileira não tem nem o remédio que precisa, quanto mais abusar. Então, a gente está falando de um recorte bastante específico. Pode ser um problema, sim. É uma tendência que, se a gente não cuidar, pode se espalhar, sim. Mas, né, ainda tem mais gente precisando de remédio sem remédio do que o inverso. Como em todos os assuntos que a gente traz aqui no Tonight, a gente sempre lembra disso, né? Sobre essa desigualdade, que agora na pandemia a gente está falando ainda mais. Bom, a gente tem um perfil super ativo no Twitter, é só seguir a gente no @CNNBRTonight, apontando a câmera do teu celular para o QR Code que está ali no cantinho ao lado do Dr. Daniel para o ciúme de Leandro Karnal. Você vai direto para o nosso perfil no Twitter e participa bastante com a gente. Para ciúme, doutor Daniel? A gente pode mandar aqui para o Karnal, mas eu vou ler aqui. Ele. Eu vou ler aqui alguns comentários que vão deixar Karnal bem feliz. Por exemplo, @VaiCorrerVivi, eu imagino que seja a Vivi. É bom vocês colocarem o nome de vocês quando vocês mandarem mensagem pra gente aqui, mandando pelo Instagram. Eu adoro o quadro Dicionário do Karnal. Sucesso! Virei um lexicógrafo, palavra para eu definir depois no dicionário. Douglas mandou mensagem no Facebook: incrível como o programa de vocês expande o nosso campo de visão. E a Gislaine mandou no Instagram uma mensagem pra mim. Tô com vergonha de ler. Lê você. Aqui, ó. A Mari... Ai, meu Deus, peraí. Calma, sumiu. Aqui. A Mari da Show. Ela é uma apresentadora incrível e autêntica. Não perco nenhum programa. Você pagou a Gislaine, não? Ela não é QR, mas nós vamos apontar para a Mari aqui, ó. Obrigada, Gislaine. Eu sempre falo assim, vou ler as mensagens, aí quando vem pra mim, fico... Ô, Gislaine, me manda sua conta. Olha só, eu mereço. Bom, gente, a gente já ouviu o Draulio Araújo falando aqui sobre tratamentos alternativos. O companheiro dele na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o vice-diretor do Instituto do Cérebro, Siddhartha Ribeiro, reforça que tratamentos alternativos também precisam de acompanhamento especializado. Olha só. Nesse contexto, um contexto em que a depressão aumenta, em um contexto em que o suicídio vem aumentando em muitos países do planeta, as substâncias psicodélicas, as substâncias ligadas semelhantes à serotonina, que é um neurotransmissor que nós temos no nosso próprio cérebro, ou semelhantes aos constituintes da cannabis, da maconha, que são os endocannabinoides que nós temos no nosso próprio cérebro, são grandes promessas para nós mitigarmos os sintomas da depressão, ansiedade, sintomas ligados ao estresse pós-traumático, e mesmo a ansiedade terminal de pacientes que têm doenças incuráveis. Muitos estudos científicos de peso têm sido realizados com essas substâncias. Por exemplo, posso citar aqui no Brasil o trabalho do professor Draulio de Araújo,
do Instituto do Cérebro da UFRN e da Fernanda Palhano, que demonstraram com muita clareza que a ayahuasca é um poderoso antidepressivo de efeito rápido e duradouro. É importante que a gente entenda que essas terapias ditas alternativas, que vêm revolucionando a medicina e, sobretudo, a psiquiatria do século XXI, não são substâncias que possam ser utilizadas sem que as pessoas tenham algum tipo de guia, de suporte técnico, científico ou espiritual. Então, o que nós temos hoje é uma epidemia de medicalização da vida normal, e isso pode ser mitigado, isso pode ser melhorado ou resolvido pela adoção dessas outras terapêuticas, quase todas elas de origem bastante antiga, mas que também precisam de bastante supervisão. E existe bastante esperança nesse novo caminho para que, de fato, as pessoas possam se equilibrar. Sabe que eu estava aqui acompanhando e eu fiquei pensando se essa questão da medicina alternativa, eu estou aqui problematizando que a gente já conversou com o Dr. Daniel, mas se esse hype da medicina alternativa não surge justamente como contraposição a uma má medicina, e eu vou explicar. Uma má medicina porque é uma medicina automatizada, uma medicina de resultado e uma medicina que, inclusive, a gente pode problematizar dentro de uma estrutura mais ampla, que é da mercantilização de todas as relações, com a má remuneração dos médicos que muitas vezes atendem pelo convênio, e aqui problematizando, enfim, a gente pode pensar que as pessoas que têm o convênio também pagam o preço porque não tem para pagar consulta particular, e a gente pode problematizar o público, mas eu acho importante dizer isso porque o Dr. Daniel está aqui. O Dr. Daniel é uma representação da medicina tradicional. Mas a medicina tradicional pode ser uma medicina boa e pode ser uma medicina ruim. Perfeito. Você pode estudar durante muitos anos para se tornar médico e entrar numa lógica de atender cada paciente por 5 minutos, dar o remédio para o sintoma e não considerar a complexidade. E aí talvez isso tenha aberto espaço para a descredibilização da medicina no geral, o que é uma injustiça. Não, concordo 100%. Até tem gente que pergunta assim, por que existe medicina alternativa e não existe engenharia alternativa? Né? Porque a engenharia lida com prédios, estruturas ou qualquer outra máquina que não precisa do afeto, não precisa do cuidado, não precisa do olhar. E a medicina alternativa, ela é mais do que uma medicina, ou menos que uma medicina, ela é uma linguagem de abordagem e de cuidado. Agora, olha que interessante, a gente pode reagir a isso, e já há pelo menos 3 exemplos que me vêm à cabeça, de a gente manter uma medicina científica que resolva isso. Tem 3 movimentos que me vêm à cabeça. A medicina, o movimento chamado Slow Medicine, medicina lenta, medicina que calma, vamos lá, deixa eu conversar, antes de pedir exame, vamos ver o que está acontecendo. Slow Medicine é um movimento. Medicina baseada em valores, que você vai levar em conta os valores do médico, os valores do paciente, enfim, você vai tentar estabelecer essa conexão de uma outra maneira. E a medicina baseada em narrativas, que você ouve a história do paciente, você entende aquela narrativa daquela doença, naquela história de vida, naquela cultura, e você coloca, o médico também não está isento de uma história. Então, são movimentos que reagem a isso sem abrir mão do rigor científico, né? Então, tem esperança. Bom,